Olá, gente! Nesse vídeo eu vou estar falando sobre a endometriose e vamos começar falando então sobre a definição da doença. O que é a endometriose? Tá, gente? Endometriose é a presença de tecido endometrial ectópico, ou seja, localizado fora da cavidade uterina. Isso envolve inclusive a localização fora do miométrio, né? Porque a presença de endométrio no miométrio a gente chama de adenomiose. O próximo vídeo que eu vou postar aqui é falando sobre isso, sobre a adenomiose, tá? Sobre situações relacionadas à endometriose, a gente tem aí que a manifestação clínica da doença nas mulheres acometidas geralmente se inicia por volta dos 25 a 30 anos de idade. Mulheres que têm queixas, mulheres jovens e adolescentes que têm queixas de dispareunia, ou seja, uma dor à relação sexual, e dor pélvica crônica, 50% delas é devido à endometriose, tá? Então é bastante significativo também. Sobre a etiologia da doença, o que desencadeia a endometriose? Isso ainda não está muito bem definido, existem várias teorias que tentam explicar a ocorrência da endometriose, mas a teoria mais aceita atualmente é a teoria da implantação da menstruação retrógrada, né? Como seria? O que explica essa teoria? É que toda mulher, tá, gente? A grande maioria das mulheres, elas têm a ocorrência de um refluxozinho ali do sangue da menstruação, ou seja, aquele sangue, um pequeno volume de sangue menstrual, ao invés de descer ali pela vagina e se exteriorizar, eles acabam refluindo ali entre as trompas, cai ali em cima dos ovários, cai no peritônio, na cavidade peritoneal, e a ocorrência desse refluxo menstrual em mulheres suscetíveis seria o principal desencadeante da endometriose. E por que em mulheres suscetíveis, né? Porque, como eu já expliquei para vocês, a grande maioria das mulheres, mais de 90% das mulheres, tem esse refluxo da menstruação. Tá? E se esse fator isoladamente fosse o desencadeante da endometriose, mais de 90% das mulheres teriam endometriose, né? E quais seriam essas mulheres suscetíveis aí para o desenvolvimento da endometriose? São vários fatores, tá, gente? Mulheres com imunidade baixa, porque o sistema imunológico não atuaria ali de maneira eficiente no combate da implantação desse tecido endometrial ectópico. História familiar, principalmente história materna de endometriose. Fatores hormonais, né? Fator hormonal, que no caso seria o estrogênio. Foi evidenciado que mulheres com endometriose nessas mulheres com endometriose existe uma atividade da enzima aromatase. Eu já expliquei, já falei para vocês sobre ela lá no videozinho da fisiologia do ciclo menstrual, lá na teoria das duas células e duas gonadotrofinas. Mas quem não sabe ou quem ainda não assistiu, gente, a enzima aromatase, resumidamente, ela é uma enzima que transforma androgênios em estrogênios, então ela produz estrogênios, tá? E essa atividade de produção estrogênica a nível endometrial não acontece numa mulher comum, numa mulher sem endometriose. Tá? Isso aí então também está alterado nessas mulheres com endometriose e com certeza favorece aí a proliferação dos implantes. Então, além delas terem essa atividade a nível endometrial, essa atividade da enzima aromatase nelas está extremamente aumentada. Tá, gente? Em focos endometrióticos peritoneais e nos endometriomas. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês direitinho sobre os endometriomas, mas resumidamente são lesões endometrióticas nos ovários, tá? E outro fator de suscetibilidade nessas mulheres para o desenvolvimento da endometriose seria o estresse, tá? Mulheres estressadas são mais vulneráveis porque elas têm uma imunidade baixa, tá? E quando a gente insiste em falar da imunidade dessas mulheres que têm endometriose, a gente acaba caindo também na questão da teoria imunológica, tá? Porque também foi evidenciada uma alteração imunológica dessas mulheres que têm endometriose. Elas possuem no fluido peritoneal delas um aumento de células imunológicas, né, dos macrófagos e dos leucócitos, que desencadearia uma maior variabilidade de citocinas e de fator de crescimento. E essas citocinas e os fatores de crescimento, eles atuariam ali, gente, estimulando a implantação desse tecido ectópico, na proliferação desse tecido ectópico e na angiogênese local, ou seja, o sistema imunológico dessa paciente está alterado de uma forma que, ao invés de impedir a implantação, ele estimula a implantação ectópica. Complicado, né? Quais seriam os sítios mais comuns
de ocorrência da endometriose? A gente tem os ovários como o primeiro local, tá? O local mais acometido, porque está muito relacionado com o sentido do fluxo retrógrado da menstruação. O primeiro local ali que aquela menstruação retrógrada vai atingir são os ovários, tá? Então, primeiro lugar, ovários. Segundo lugar, fundo de saco de Douglas. Terceiro, peritônio anterior do útero. E o quarto local mais atingido são as tubas uterinas, tá bom? E sobre a macroscopia das lesões endometrióticas, como que é, né? Como que são essas lesões? Varia muito, tá? Nós temos as lesões atípicas e temos também as lesões típicas. E essas lesões típicas, inclusive, não é uma regra, tá, gente? Mas elas geralmente estão relacionadas aí ao tempo de evolução da doença, né? Então, como assim? Nós temos as lesões vermelhas, as lesões pretas e as lesões brancas, tá? As lesões vermelhas, elas são as lesões iniciais, elas são mais ativas, tá? Em seguida, nós temos as lesões pretas, que tem algumas diferentes apresentações. Elas podem ser nodulares, escurecidas, enegrecidas, azuladas, podem ser em lesão de queimadura por pólvora, que a gente fala. Vou colocar para vocês uma imagem, vocês vão ver que é muito parecido mesmo. E por fim tem a lesão branca, que é uma cicatriz, são resquícios cicatriciais aí desses focos de endometriose, tá? E o tempo de evolução entre a lesão vermelha até a lesão branca é de mais ou menos aí 7 a 10 anos, tá? Sobre a lesão característica nos ovários, como que são, né, gente? São os endometriomas, como eu já falei para vocês. Os endometriomas, eles são uma lesão cística, né, com conteúdo líquido achocolatado, e ele vai acontecer em cerca de 44% das mulheres com endometriose, ou seja, muito significativo, né? É mais comum também do lado esquerdo, pela presença do sigmoide, tá? Que interfere ali no trânsito do fluxo menstrual e acaba favorecendo aí a ocorrência mais do lado esquerdo. E sobre o quadro clínico da endometriose, né? O quadro clínico da endometriose, o quadro clínico típico, é basicamente dois, tá, gente? Dor e infertilidade. A dor são aqueles 3 Ds, né? Que é a dispareunia, né? Dor para ter relação sexual. Dismenorreia progressiva, inclusive mulheres que tinham menstruações indolores, tá? E repentinamente começam a ter uma dismenorreia, uma cólica menstrual intensa, de aumento progressivo, é muito sugestivo de endometriose, tem que investigar, tá? E a dor pélvica crônica, tá bom? Em relação à infertilidade, ainda também não está muito bem esclarecido o porquê que essas mulheres são inférteis. Existem várias teorias também, várias hipóteses e várias evidências em mulheres com endometriose. Numa aulinha que eu assisti, o professor comentou que seria basicamente porque o local mais atingido pela endometriose seria os ovários. Mas, pelo que eu estava lendo aqui, não é somente isso, existem outros fatores relacionados, como, por exemplo, diminuição da qualidade oossitária, síndrome do folículo não roto, que é mais? Fatores imunológicos que interfeririam também, redução da receptibilidade endometrial. O que seria isso? Mulheres normais, no momento da implantação do embrião, elas produzem uma molécula de adesão, tá? Celular. E em mulheres com endometriose, essa molécula de adesão celular ela não é produzida, afetando também aí a questão da fertilidade dela, de um possível desenvolvimento gestacional nessas mulheres. Sobre a endometriose extrapélvica, a gente pode acontecer também, tá? E embora seja menos comum, seja raro, essas mulheres podem ter manifestações clínicas associadas, tá? Implantação desse tecido endometrial aí no trato gastrointestinal, nas vias urinárias, no tórax, tá? Que são locais possíveis também de implantação desse endométrio ectópico. E quais seriam as manifestações, por exemplo, nas mulheres que têm focos de endometriose no trato gastrointestinal? Elas podem ter aí dor abdominal, desconforto abdominal, dor em região hipomesogástrica, náuseas, vômitos, diarreia ou constipação, sendo a diarreia mais comum, presença de hematoquesia, né, que é a presença de sangue vivo nas fezes. Enfim, lembrar, gente, que as manifestações clínicas associadas à endometriose são todas cíclicas, recorrentes e associadas ao período menstrual dessa mulher.
Então, sempre tá relacionando a isso, tá? Antes de pensar em endometriose. E se tiver tecido endometriótico em vias urinárias, essa mulher pode apresentar disúria, né, que é uma dificuldade para fazer xixi, dor para urinar, hematúria, presença de sangue na urina, e pode também desencadear aí uma obstrução com retenção urinária, tá? E sobre a endometriose pulmonar, é rara, mas pode acontecer também. Nas mulheres que têm essa endometriose pulmonar, a queixa mais comum é a dor torácica, tá? Principalmente aí no período menstrual, como eu já falei. E as outras evidências de endometriose pulmonar em ordem de frequência, né, seriam, primeiro, nódulos pulmonares, tá? Segundo, ocorrência de hemoptise, que é uma tosse com sangue, né? Terceiro, presença de hemotórax, que é sangue ali entre as pleuras, né? E pneumotórax, menos comum, mas também pode acontecer aí. Tá? Sobre o diagnóstico, gente, da endometriose, você pode estar usando aí um quadro clínico bastante sugestivo, né? Associar, por exemplo, ao CA-125, que é muito inespecífico, ele pode se elevar em diversas patologias ginecológicas. Tem os exames de imagem, que é muito mais para rastreamento de lesões previamente diagnosticadas, né? E o diagnóstico definitivo da endometriose é através da esteroscopia com biópsia mesmo, tá, gente? Esteroscopia não, desculpa, videolaparoscopia com biópsia. E o tratamento da endometriose? O tratamento também é complicado, né? Porque o tratamento definitivo da endometriose ele é muito radical. E envolve a histerectomia, né? Retirada do útero com ooforectomia bilateral, ou seja, retirada dos ovários. Muito radical, principalmente em mulheres jovens que ainda desejam ter filhos, né? E por esse motivo ele não é muito aplicado. O tratamento mais usado, que já não é tão eficiente, seria um tratamento conservador mesmo, né? E como seria esse tratamento? Através de uma videolaparoscopia, tá? E através dessa videolaparoscopia você vai ali buscar por todos os focos de endometriose que for possível encontrar, destruir todos esses focos, tá? Após essa videolaparoscopia, a gente vai entrar com uma terapia hormonal para essa mulher, tá? E essa terapia vai depender aí da adaptação dessa mulher e da resposta dela. O primeiro passo que a gente tem é o uso dos progestagênios, tá? A progesterona ela tem uma atuação, como eu já falei para vocês, no afinamento ali da camada endometrial, né? E pode ser a primeira tentativa. A gente pode estar passando para essa mulher o acetato de medroxiprogesterona na dose de 30 mg por dia ou na dose de 150 mg injetável trimestralmente. Se não houver resultado, a gente passa para o segundo passo, que é o uso dos androgênios, tá? Como opções nós temos o danazol e a gestrinona, né? Danazol e gestrinona. O danazol, gente, ele é um derivado da 19-nortestosterona, tá? E ele tem aí ações progestagênicas e androgênicas, tá? Ele inibe a produção de GNRH, ele tem uma atuação ali também local, a nível de endométrio. Que mais? Ele tem também uma inibição em relação a SHBG, comentei sobre ela com vocês lá no videozinho de SOMP, né, da síndrome dos ovários micropolicísticos. Ela é carreadora de esteroides sexuais, né, então a inibição dessa SHBG gera um aumento de testosterona livre nessa mulher, tá? O danazol, ele é muito eficiente para mulheres que têm, assim, sintomatologia de leve a moderada, tá? Por casos muito severos, assim, não respondem bem ao uso desse danazol. Lembrar que efeitos colaterais muito desagradáveis, porque são androgênicos, né? E uma segunda opção seria a gestrinona, tá? A gestrinona, ela tem aí um mecanismo de ação e efeitos colaterais muito semelhantes ao danazol, só que me parece que ele causa um pouquinho menos de efeito colateral, tá? E ele é melhor de fazer o uso dele, mesmo porque somente a dose, né, de 2,5 mg a 10 mg via oral, né, somente 2 vezes por semana, tá bom? Se essa mulher não se adaptar a essa terapia com danazol e gestrinona, que seria o segundo passo, né, após a tentativa das progesteronas, a gente vai para o terceiro passo, que é o uso dos análogos de GNRH,
É muito comum essas mulheres não se adaptarem bem ao uso da gestrinona nem do danazol, porque são muito androgênicos, dá muita acne, muita oleosidade da pele, muita queda de cabelo, muito pelo. Não, tem muita mulher que não suporta isso, né? Aí a gente apela para os análogos do GNRH, que também não são muito bons não, são os que mais dão efeito colateral, efeitos colaterais, tá? Eles têm uma atuação ali de se ligar nos receptores para o GNRH na hipófise, ou seja, inibe a produção das gonadotrofinas, né? Então essa mulher vai cursar com hipogonadismo hipogonadotrófico, e isso vai desencadear nessa mulher sintomas, efeitos colaterais de uma mulher que está no pós-menopausa, tá? Tanto que uma mulher que fizer uso desses análogos por mais de 6 meses, ela vai cursar com osteoporose, tá bom? Como exemplos aí de medicações que podem ser usadas aí dos análogos do GNRH, né? A gente tem o Leuprolide e a Buzerelina, tá? Buzerelina. Ele pode ser administrado aí através de spray inalatório, através de injeções subcutâneas ou intramuscular, tá bom? Então, gente, após a realização da videolaparoscopia, a gente entra com essa terapia para elas aí, que vai perdurar por 6 meses, tá? E após os 6 meses, as mulheres que não apresentaram melhora, tá? Após essa terapia, a gente vai ter que repetir a videolaparoscopia para ver aí a necessidade de progressão de tratamento, ver como é que tá a situação daquela mulher. Em relação ao acompanhamento dela, sempre incentivá-la a engravidar, tá? Porque a gestação, devido às suas alterações hormonais, elas têm uma atuação muito boa em relação à diminuição, à regressão da endometriose e até na resolução completa dessa doença. Então, sempre que possível, estimular essa mulher a engravidar, a tentar engravidar. E as que tiverem interesse de engravidar, lembrá-las que a maior chance que elas têm de conseguir engravidar é durante o primeiro ano após a realização da cirurgia, né, da videolaparoscopia. Gente, sobre a endometriose, é basicamente isso. Acabou ficando também um pouquinho comprido o vídeo, porque eu acho que tem muita informação importante a respeito da endometriose que ajuda a gente a entender melhor e até fixar, consequentemente, né, até fixar melhor sobre esse problema, muita coisa que a gente lê e não escuta em sala de aula, eu pelo menos não ouvi, né? Mas de qualquer forma, tentei resumir o máximo que eu pude, mas também não dispensar os pontos que eu considero importantes, tá? Espero ter ajudado, muito obrigada.